Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, seja muito bem-vindo a este vídeo e eu preparei este material para você que sempre se pergunta assim: como que eu faço para ganhar dinheiro com investimento? Você já se perguntou isso? Você já parou para pensar nisso? Você é aquela pessoa que sempre teve vontade de aprender a investir, de ganhar a sua grana, mas ao mesmo tempo você tem um pouco de medo, um pouco de insegurança, justamente por não saber muito como funciona, o que é completamente normal, até porque você não quer correr riscos de perder dinheiro, de colocar o seu dinheiro num lugar e ele simplesmente não crescer, não acontecer aquilo que você tanto espera. Então, quando você tem essa dúvida, é algo completamente comum e ainda bem que você tem essa dúvida, justamente para você não sair investindo de qualquer jeito e correr o risco de perder a sua grana e depois, pior, né? Falar que investimento não funciona, quando na verdade, às vezes você ali não estava preparado para investir da maneira correta. Então, nesse vídeo, pessoal, ele é para você que está começando do zero, você não sabe nada sobre investimento, mas quer aprender. Esse material, ele vai servir exclusivamente para você, tá? Então você vai sair daqui com mais conhecimento, com mais segurança e com mais confiança na hora de investir, beleza? Então, antes de tudo, é importante a gente entender como que funciona realmente esse negócio de investimento. Eu tô falando daquele investimento que você vai pegar o teu dinheiro, você vai colocar num banco, você vai colocar numa instituição financeira e ele vai crescer. Sabe quando você coloca ali R$1.000, você deixa lá e aí depois de um tempo virou R$1.100, você fala, nossa, como que isso aconteceu, né? Por que que isso acontece? E qual é a segurança disso? Porque investir grana é basicamente isso, né? Você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Não é você acordar cedo, ir lá comprar roupa mais barata, depois revender essa roupa mais cara e aí você tem que entregar. Não, aqui você está trabalhando para ter o dinheiro. O investimento, ele não é exatamente dessa forma. O investimento é você deixar o dinheiro lá e ele cresce sozinho. Você não precisa de todo esse trabalho para fazer o seu lucro, né? Não, ele vai crescendo ali dia após dia, sem você simplesmente fazer todo esse esforço, né? Você apenas precisa entender como é que funciona. Então veja só, como que é na prática esse negócio de investimento, galera? De uma certa maneira, né, existe uma modalidade de investimento, gravem esse nome, uma modalidade, um segmento de investimento. Ele é um tipo de investimento que você pode aplicar, que você pode ali entrar nele e falar, beleza, esse daqui é um tipo, né, que eu quero fazer parte, que se chama renda fixa. Gravem este nome, renda fixa. O que que significa renda fixa, galera? O próprio nome está falando, é uma renda, ou seja, né, é um ganho, é um dinheiro que ele é fixo, ele vai acontecer de forma fixa, fixamente. Então, é como se você pegasse uma quantia de dinheiro, colocasse ali num banco e ela fosse crescendo fixamente dia após dia, mês após mês, tá? O nome disso é renda fixa. É hoje o tipo de investimento, o segmento, né? A classe de investimento mais fácil, mais segura, mais conservadora, menos vai te trazer chance ali de perder o seu dinheiro, tá? Por quê? Porque ela é muito bem estruturada, né? Você não vai ganhar muita grana com ela, mas também você não vai correr aquele risco de, nossa, perdi o meu dinheiro, igual existem outros tipos de investimentos. Por exemplo, uma outra classe que se chama renda variável, que a gente pode falar em um outro momento, ok? Mas o renda fixa, ele é basicamente dessa maneira, tá? E como é que ele funciona na prática? Dentro da renda fixa, pessoal, existem alguns tipos de investimentos, tá? Alguns tipos de produtos de investimento, porque a renda fixa, ela é o segmento dentro do mundo de investimento, ok?
E dentro do renda fixa, você tem alguns tipos de renda fixa diferente. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar de tesouro direto? O que é o tesouro? É você emprestar dinheiro para o governo federal. E o governo vai pegar esse dinheiro, vai trabalhar com ele, vai investir ele e vai te pagar com juros, certo? Esse é um tipo de produto dentro do renda fixa. Esse outro que eu quero falar, não vou focar tanto no tesouro, porque a gente pode falar sobre isso depois em outros vídeos. Mas eu quero falar hoje para vocês de um que se chama CDB. É um bem tradicional, é muito fácil, inclusive para você que está começando agora, foque mais em CDB, para você pegar o jeito da coisa, para você entender, para você se familiarizar, para você pegar o gostinho do dinheiro crescendo e você falar, nossa, legal, entendi. E aí depois você vai dando os próximos passos, tá? O CDB, galera, gravem isso daí. Ele significa Certificado de Depósito Bancário, né? Você não precisa ficar tão apegado a nomes técnicos assim. Mas o que ele é de uma certa maneira? Ele é como se, imagina que tem um banco lá, um banco grandão, você pode pegar qualquer banco aí, Itaú, Santander, Banco do Brasil, até outros bancos que surgiram há pouco tempo e já são gigantes, né? Banco Inter, Nubank, Banco Neon, enfim, é um monte de banco. Imagina que tem lá o banco, aquela instituição financeira, certo? Se a gente parar para pensar, o banco em si, ele não tem dinheiro, né? Vocês já pararam para pensar nisso? O banco não tem dinheiro. Aí você fala, mas como assim que o banco não tem dinheiro? Você vê lá bilhões e bilhões no banco? Então, mas já pensou se todas as pessoas tirassem o seu dinheiro do banco? Todo mundo vai resolver sacar o seu dinheiro. Você pode fazer isso, o dinheiro é seu, né? O que vai acontecer com o banco? Ele não vai ter nada. Por quê? Porque o banco, galera, ele realmente não tem o dinheiro em si. Ele trabalha com os dinheiros das pessoas, né? O dinheiro das pessoas circulam ali pelo banco e o banco faz negócio para poder esse dinheiro crescer. E o CDB, ele é exatamente isso. Então, olha só como que funciona esse tal de investimento aí, no caso, a renda fixa, né? Como é que o banco faz para o dinheiro crescer? Pensa numa coisa. O banco chega para você e fala assim: ô Joãozinho, você gostaria de ganhar um dinheiro? Aí o Joãozinho fala, gostaria, né? Como? Aí o banco fala, ó, da seguinte forma, você me empresta R$1.000, você investe R$1.000 aqui no meu banco e eu vou te devolver, depois de um tempo, 1.100. Ou seja, você vai ganhar R$100. Aí o Joãozinho fala, ué, legal, vou emprestar 1.000 e depois o banco vai me devolver 1.100. Os meus R$1.000 que eu emprestei e R$100 a mais. Nossa, ganhei R$100 só pelo fato de emprestar. Legal, legal, parece ser muito bom, né? Maravilha. Só que aí o João pega e fala, como que o banco vai fazer os meus R$1.000 virar 1.100? Sem correr o risco de perder, sem correr o risco de eu tomar calote, sem eu correr o risco do banco chegar e sumir com o meu dinheiro. Ou simplesmente sem correr o risco do banco não conseguir cumprir, né, o que ele prometeu, que foi esses R$100. Ele conseguir fazer só 20. Então o João quer entender isso antes de colocar os R$1.000. Aí vem o outro lado da moeda. O banco, ele pega os R$1.000 do Joãozinho e faz o seguinte. Ele pode chegar, por exemplo, para 10 pessoas diferentes e falar assim, olha, vocês gostariam de um dinheiro emprestado? Se você estiver precisando aí, né? E muita gente precisa. Pode ser que muita gente fale, ah, sim, eu preciso aí, quando que você pode me emprestar? Aí o banco fala, eu posso te emprestar R$100. Só que aí você tem que me devolver 120. Aí a pessoa fala, ah, tá bom, vou pegar R$100 e devolver 120. Beleza, vai me ajudar. Vou pegar esses R$100, pagar minhas contas, fazer o que eu tenho que fazer, comprar minhas coisas aqui, e na hora de devolver para o banco, eu devolvo 120. Não tem problema, né? Porque aí, às vezes, a pessoa pega esse 100, ela até consegue fazer uma grana a mais ali, fazer alguma coisa, né?
e ela vai ter ali os 120. Às vezes ela pega 100 reais e faz virar 200, né? Às vezes ela revende alguma mercadoria, tem algum comércio, enfim, não importa. Mas ela vai falar, poxa, eu vou pegar 100 e devolvo 120, legal. Se o banco fizer isso com 10 pessoas, ele emprestar 100 reais para uma, 100 reais para outra, 100 reais para outra, para 10, e cada uma devolver 120, no final das contas, o que vai acontecer com aqueles 1.000 reais do Joãozinho? Ele vai ter virado 1.200, correto? Por quê? Porque você pegou 20 dessa pessoa, 20 dessa, 20 dessa, 20 dessa, você pegou 20 reais de 10 pessoas diferentes, né? E 2 vezes 10, 20, 200 reais. Então olha que legal, o banco depois de um tempo vai ter lá 1.200. Ele pode fazer isso inclusive cobrando uma taxa maior da pessoa, né? Pode falar assim, ó, você tem que devolver 130, ele ganharia 300 reais, né? Em cima dessas 10 pessoas. Mas vamos fazer a matemática, né? O raciocínio com 200. O banco vai lá, na hora que ele for recolher o dinheiro dessas pessoas que ele emprestou, e ele não empresta de qualquer jeito, né? Ele vai ver um monte de coisa antes, vai ver quanto que você ganha e tudo mais, vai ver teu histórico de crédito, se você é um bom pagador, se você é devedor ou não, né? Se você tem uma renda, ele vai querer saber um monte de coisa antes. Mas imagina lá que, ó, ele conseguiu de volta, né? Os 120 de cada pessoa. Então, no fim das contas, aqueles 1.000 reais que ele pegou do Joãozinho, ele fez virar 1.200. Aí ele chega e fala o seguinte, ó, eu vou ter que devolver 1.100 para o Joãozinho, correto? Só que eu fiz 1.200, então o banco ganhou ainda 100 reais, mesmo pagando o Joãozinho, né? E com esses 100 reais ele vai custear lá o trabalho que ele teve, a operação que ele teve, os custos, né? E ainda vai pôr um dinheiro no bolso, ainda vai pôr um lucro. Então olha só que legal, o banco estava no zero, ele pegou dinheiro daqui, fez crescer ali, devolveu para a pessoa que emprestou com juros, né? Com um ganho e ainda ficou com ele no bolso. Então imagina, né? Como eu disse para vocês, eu fiz o exemplo de 20, mas se fosse 30, se fosse 40 reais, né? E se ele não pegar 1.000 reais só do Joãozinho, ele pegar do Joãozinho, da Maria e do José, aí ele vai ter 3.000 reais. Então ele vai poder emprestar para mais gente ainda. Aí ele vai fazer mais dinheiro ainda. Então pensa numa coisa, né? E detalhe, aqui ele vai devolver 100 reais para o João, mas ele poderia devolver menos. Falar, ó, não, eu te devolvo 80. E mesmo assim o João vai falar, não, legal, eu ainda vou ganhar 80 reais. Né? Então o banco ainda teve 20 reais a mais que ele poderia ter colocado no bolso. Então olha como que o banco faz dinheiro, né? O CDB, que é um tipo de investimento, ele funciona mais ou menos assim. Você empresta dinheiro, o banco vai pegar o teu dinheiro, vai fazer outras coisas e depois vai te devolver com juros, tá? E aí, galera, você que está pensando em investir, está pensando em ganhar grana, você pode ficar de dois lados da moeda. Desse lado que pede emprestado e vai ter que devolver com juros, né? Ou desse lado que empresta e você vai ganhar com juros, entendeu? Então, a tua escolha, a tua cabeça aí, se você está pensando em começar a investir, não, eu quero começar a ganhar dinheiro, sim. Primeira coisa que é legal você colocar na tua mentalidade é isso, né? Não tem problema você pedir quando você precisar, né? Às vezes a gente está numa situação que a gente precisa pedir mesmo. Tem coisas que são caras que a gente não consegue bancar à vista. Tem que parcelar, tem que pedir um empréstimo, né? E coisas importantes. Mas isso não significa que você também não possa estar desse lado que empresta. E você não precisa começar emprestando 2.000, 10.000, 15.000. Não. Tem lugar, tem CDB que você pode começar com 10 reais, com 20 reais. Lógico, você não vai colocar 10 reais e vai ficar olhando para cima achando que você vai ficar rico. Não, você começa com 10, mas daqui a pouco você coloca mais 20, daqui a pouco você coloca mais 40, daqui a pouco você coloca mais 100. Sabe aquele dinheirinho que sobra e às vezes você não sabe o que fazer? Aí você vai lá e gasta à toa, né? Por muitas pessoas acontece isso. Poxa, sobrou 100 reais aqui no meu bolso. Aí você não tem ali uma ideia do que fazer. Aí você vai lá e gasta à toa, né? Compra alguma coisa que nem precisava, às vezes você poderia pegar esse dinheiro e
e colocando ali, colocando ali. Pensa num período de 5, 6, 7 meses, um ano. Quanto que você vai ter acumulado, né? De 100 em 100, de 50 a 80, vai colocando. Chega uma hora que você vai ter ali uns R$ 2.000 acumulado, né? E aí o rendimento vai ser em cima daquele montante e cada vez mais vai crescendo, né? Então olha que legal, tá? Então mais ou menos funciona dessa maneira, ok? Só que qual é a questão, galera? Existem muitos, praticamente assim, quase que todos os bancos, todas as instituições financeiras, elas emitem CDB. Todas têm o seu, né? Eles trabalham dessa forma. Mas cada CDB tem sua regra diferente de rendimento. Tem uns que rendem mais, tem uns que rendem menos, tem uns que você só pode resgatar o teu dinheiro depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem outros que você pode resgatar depois de 2 meses, 3 meses, opa, já é mais legal, né? Tem uns que você pode resgatar quando você quiser. Então você não fica preso com o seu dinheiro. Você pode falar assim, não, rendeu tanto ali, eu vou pegar só o rendimento para mim e vou deixar o resto lá crescendo. Ó, que bacana, né? Você não precisa ficar preso ao dinheiro. Tem tipo de CDB que vai ter uma taxa de rendimento já fechada. Ó, você vai ganhar tanto aqui. Outros não. Outros têm uma taxa que ela pode mudar um pouquinho, né? Então tem um monte de regra, tá? O bacana é você entender que funciona dessa maneira, ok? Agora, para a gente aprofundar mais, né? Para a gente entrar mais dentro desse universo, aí a gente pode pesquisar vários CDBs de vários bancos e você vê qual que te atende melhor, qual que é mais bacana para você de acordo com as regras deles, tá? Porque tem imposto também que já é descontado, né, do que você ganha. Aí quanto mais tempo você fica, você ganha, você perde menos, né? Você paga menos imposto. Então tem um monte de regra, um monte de condição. E antes que você se pergunte, é seguro colocar nisso, Danilo? Puxa, será que vale a pena? Hoje, pessoal, para esses tipos de investimento e muitos outros além do CDB, o CDB é apenas um. Existem mais, né? O Tesouro é algo parecido, existe outro que se chama LCI, LCA, também ali é um pouco parecido. A gente vai falar sobre eles depois, inclusive esses nem têm imposto, né? Olha que legal. Mas veja só, você não paga imposto de renda, né? Mas, como eu disse para vocês, tem muitas regrinhas, né? O legal é você entender o raciocínio da coisa. O bacana, né, disso tudo é você pensar no seguinte: se você estiver preocupado com a segurança, poxa, mas e se o banco falir? Poxa, pensa, eu já fui colocando ali, eu já acumulei R$ 10.000, cara, um dinheiro legal, já tá rendendo bacana. E se o banco falir? E se der problema? O que acontece? Existe hoje, pessoal, um local que se chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito. É como se fosse um seguro. É como se fosse seguro. Sabe quando você coloca seguro no teu carro? E se você bater o carro, a seguradora vai lá e te paga, né? O valor da tabela, FIP. No FGC é mais ou menos assim. Se acontecer alguma coisa com o banco, o FGC te indeniza. Ele te cobre, né? Até R$ 250 mil por banco. Então, por exemplo, se você tem R$ 100 mil no Itaú, aí aconteceu uma catástrofe no Itaú, né? Faliu o Itaú. Uma coisa que é muito difícil de acontecer, né? Por isso que, além dele ter o seguro por trás, você ainda teria que correr o risco do banco falir, do banco quebrar, né? Pode acontecer, com certeza, mas existem bancos aí que dificilmente eles vão chegar, né, nesse estágio aí. Porque são bancos muito grandes, muito sofisticados, muito robustos, né? Até chegar num prejuízo desse ao ponto de falir, nossa, às vezes você já tirou seu dinheiro antes, já fez muita coisa, ok? Mas vamos supor, né? Você colocou num banco ali, você tem lá R$ 100 mil já, cara. Fala, caramba, muita grana. Só que aí o banco faliu. Putz, e aí? O que acontece? Se você aciona o FGC vai olhar, você tinha quantos aqui? 100 mil. Ah, até 250 eu cubro. Então ele vai te devolver os 100 mil. Entendeu? Ele vai te devolver aquela tua grana ali, tá? Agora, vamos supor, né? Então você não perde o seu dinheiro. Agora vamos supor que você tivesse 300 mil naquele banco. O que vai acontecer? O FGC só vai te pagar 250. Entendeu? Você perde 50 mil. Por isso que é legal, né? Uma das coisas, mas aí quando você estiver lá avançado, né? Você deixar até 250 mil em cada banco. Até 200, dependendo. Não, vou deixar 200 aqui. Quando bater 200, eu coloco em outro, entendeu? Né? Lógico que hoje tem pessoas que têm 10 milhões num banco só.
ela fala, mas e o FGC? Não, porque ela já entendeu que, cara, o banco é tão sofisticado, é um banco tão grande, que a chance dele falir é mínima, né? Principalmente com tanto dinheiro ali. Então ele não tem esse medo, tá? Eu diria para vocês, assim, pense dessa forma, pense realmente dessa forma. Um banco falir, um banco quebrar, né, dependendo do banco, é muito difícil. Mas, veja só, existem instituições financeiras ou bancos muito pequenos que estão começando agora, né? E então é nesses que você tem que se preocupar, porque às vezes eles te dão um rendimento muito grande, muito alto. Você fala, caramba, isso aqui eu vou ganhar mais dinheiro do que todos os outros, né? A taxa de rendimento, que é algo que a gente vai falar em outros materiais, ela está muito alta. Eu consigo ganhar mais dinheiro nesse lugar. Mas você conhece esse banco? Fala, não conheço não, nunca ouvi falar. Então, quanto tempo existe esse banco? Da onde que é esse banco? Quando que ele surgiu? Quem está por trás desse banco? Tem alguma empresa dona desse banco? É um outro banco gigante que é dono ou não? É um banco que surgiu agora. Então, olha o risco que você está correndo, né? Isso considerando que ele tem a cobertura do FGC, que a gente consegue descobrir isso, né, em vários investimentos. Isso aí não é difícil de descobrir, se tem o selinho lá, né, de segurança ou não. Mas tem lugar que não tem FGC. Esse você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque aí você vai depender 100% da empresa, tá? Um exemplo, conhece a 99, aplicativo de carro? Ela tem lá agora o 99 Pay, né? Que também tem uns investimentos, tem CDB lá, né? Tem uns lugares lá que você coloca... Aliás, meio que não é CDB, mas ele é parecido. Você coloca uma grana lá, vai crescendo, né? E rendimento alto. Mas não tem FGC. Não tem cobertura. Então, se acontecer alguma coisa com a 99, ó, teu dinheiro vai embora, né? Novamente, né? Esse pensamento de medo, você não precisa ter ele toda hora, porque hoje você consegue pesquisar sobre a empresa, ver o tamanho da empresa, né? Ver como é que ela funciona, a robustez dela, a sofisticação dela, né? Aonde que ela está presente, os investimentos que ela recebe, né? Os números dela, para você falar, não, essa empresa aqui, poxa, não vai quebrar do dia para a noite, tá? Agora, aqueles pequenos bancos, aqueles lugares que estão surgindo agora, aqueles que você nunca ouviu falar, você fala, nossa, mas que nome que é isso aqui? Esses são os que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque o risco é maior, tá bom? E novamente, existem muitos CDBs. Eu tenho investimento em CDB, não é só em um banco, eu tenho em algumas instituições, alguns bancos, uns pagam mais, outros são temporários, outros pagam menos ali, mas é tudo estratégico, né? Isso a gente vai falar no decorrer dos vídeos aqui nesse material. Isso daqui é mais para você entender, para você entrar no universo de investimento e falar, caramba, que legal, não sabia que era assim que funciona, ok? E lógico, mais para frente a gente vai continuando com mais vídeos, com mais material para você aprender a ganhar dinheiro, aprender a investir ainda em 2025, ok? E você, mudar de vez aí todo esse pensamento, todo esse comportamento que você sempre teve vontade, mas estava inseguro ali, estava com medo, precisava de alguém explicando, mostrando, te trazendo conhecimento para você estudar, para você ir colocando em prática de pouquinho em pouquinho e começar a ganhar a tua grana. Valeu? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Farei mais aqui para vocês no canal e até a próxima.